Olá pessoal. Tudo bem? Hoje atenderemos ao pedido de seguidores, sendo que alguns deles estão iniciando ou pensando em iniciar na carreira de técnico de enfermagem. Por isso hoje, retornaremos ao básico, porém não menos importante. E falaremos sobre como aferir pressão arterial. Vamos lá, antes de começarmos. Você sabe o que é pressão arterial? Os vasos sanguíneos possuem uma pressão no seu interior, sendo este resultado dos batimentos do coração e a contração da parede destes vasos durante a passagem do sangue. O batimento cardíaco é a propulsão de certo volume de sangue através da aorta, realizando a contração de suas paredes, empurrando o sangue para a frente e o levando a todas as partes do corpo. Lembrando que medir, verificar e aferir são termos semelhantes, e todos indicam que se está realizando um exame capaz de mensurar os valores da pressão arterial de um paciente. A aferição da pressão arterial nos permite direcionar condutas terapêuticas individuais, monitorar prevalências populacionais e identificar fatores de risco associados à hipertensão arterial. E a acurácia deste procedimento tem valor fundamental. Pela sua importância, deve ser estimulada e realizada, em toda avaliação de saúde, por médicos de todas as especialidades e demais profissionais da área de saúde desde que treinados. Existem dois métodos de aferição da pressão: o método não invasivo, que é utilizado da sigla PANI, e o método invasivo, que é usado a sigla PAI. O método invasivo encontra-se em nosso canal já abordado com os detalhes, onde deixarei o link na descrição. E agora iremos abordar sobre o método mais comumente utilizado, o método não invasivo. A aferição de pressão em método não invasivo, método auscultatório palpatório, é feito com o uso do esfigmomanômetro aneroide ou coluna de mercúrio, um aparelho automático oscilométrico que consiste na utilização de aparelhos automáticos e semiautomáticos para aferição dos níveis pressóricos. A monitorização ambulatorial de pressão arterial, MAPA, permite o registro da pressão arterial por método indireto e intermitente durante 24 horas, enquanto o paciente realiza suas atividades habituais, na vigília e durante o sono. A monitorização residencial de pressão arterial, MRPA, é o registro da pressão arterial por método indireto, com 3 medidas pela manhã e 3 à noite durante 45 dias, durante a vigília no domicílio e no trabalho com aparelhos validados. Como escolher o tamanho ideal do manguito, é de grande importância para garantir a acurácia das medidas da pressão arterial. Estes devem ser escolhidos de acordo com a faixa etária e os locais de medição da pressão arterial. O uso incorreto pode acarretar em aferições errôneas. A largura da borracha deve ser de 40% da circunferência do braço e seu comprimento envolver pelo menos 80%. Qual o local para verificação da pressão? O local mais comum de verificação da pressão arterial é no braço, usando como ponto de ausculta a artéria braquial. O equipamento usado é o esfigmomanômetro ou tensiômetro, vulgarmente chamado de manguito, e para auscultar os batimentos, usa-se o estetoscópio ou sons de ausculta. Como são denominados? Os sons auscultados durante a aferição são denominados de ruídos de Korotchikov. Podemos classificá-los em 5 tipos. 1 OK1, som súbito, forte, bem definido, que aumenta em intensidade. 2 OK2, os segundos sons são os murmúrios ouvidos na maior parte do espaço. 3 OK3, desaparecimento dos sons soprosos e surgimento de sons mais nítidos e intensos, semelhantes ao da fase 1, que aumentam em intensidade. 4 OK4, os sons tornam-se abruptamente mais suaves e abafados, são menos claros. 5 OK5, desaparecimento completo dos sons. Como se obtém os dados da aferição? Os números encontrados durante a aferição indicam uma medida de pressão calibrada em milímetros de mercúrio. O primeiro número, ou de maior valor, é chamado de sistólico, e corresponde à pressão da artéria no momento em que o sangue foi bombeado pelo coração. O segundo número, ou de menor valor, é chamado de diastólico, e corresponde à pressão na mesma artéria, no momento em que o coração está relaxado após uma contração. Quais são as médias de valores da pressão arterial em adultos e crianças? Conforme a nova diretriz brasileira de hipertensão arterial, os valores normais para a pressão arterial em adultos são: normal,
Pressão sistólica, menor ou igual a 120, e diastólica, menor ou igual a 80, para hipertensão. Sistólica 121 a 139, e diastólica 81 a 89. Hipertensão estágio 1. Sistólica 140 a 159, e diastólica 90 a 99. Hipertensão estágio 2. Sistólica 160 a 179, e diastólica 100 a 109. Hipertensão estágio 3. Sistólica maior ou igual a 180, e diastólica maior ou igual a 110. Já os valores normais em crianças são 0 a 3 meses, 75 por 50. 3 a 6 meses, 85 por 65. 6 a 9 meses, 85 por 65. 9 a 12 meses, 90 por 70. 1 a 3 anos, 90 por 65. 3 a 5 anos, 95 por 60. 5 a 7 anos, 95 por 60. 7 a 9 anos, 95 por 60. 9 a 11 anos, 100 por 60. 11 a 13 anos, 105 por 65. 13 a 14 anos, 110 por 70. Como realizar a técnica da medição da pressão arterial? Primeiramente, explicar o procedimento ao paciente, orientando que não fale, e descanse por 5 a 10 minutos, em ambiente calmo, com temperatura agradável. Promover relaxamento, para atenuar o efeito do avental branco. Elevação da pressão arterial pela tensão provocada pela simples presença do profissional de saúde, particularmente do médico. Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios físicos há 60 a 90 minutos, não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 30 minutos antes, e não está com as pernas cruzadas. Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital. Você pode medir com 2 a 3 dedos conforme o vídeo mostrado, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. Manter o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido. Posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial, na fossa antecubital, evitando compressão excessiva. Inflar rapidamente, de 10 em 10 milímetros de mercúrio, até ultrapassar, de 20 a 30 milímetros de mercúrio, o nível estimado da pressão sistólica, parando em aproximadamente em 220 milímetros de mercúrio. Proceder à deflação, com velocidade constante inicial de 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo. Após a identificação do som que o determinou a pressão sistólica, aumentar a velocidade para 5 a 6 milímetros de mercúrio para evitar congestão venosa e desconforto para o paciente. Determinar a pressão sistólica no momento do aparecimento do primeiro som. Fase 1 de Korotchikov, seguido de batidas regulares que se intensificam com o aumento da velocidade de deflação. Registrar os valores das pressões sistólicas e diastólica, complementando com a posição do paciente, o tamanho do manguito e o braço em que foi feita a medida. Não arredondar os valores de pressão arterial para dígitos terminados em 0 ou 5. Espero que tenha gostado do vídeo. Se possuir mais sugestões de vídeos, deixe nos comentários, que iremos ler todas as sugestões. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, para continuar a receber novas publicações. Até mais!